Um doutor em psicologia de Harvard diz que quanto mais se faz isso, mais energia se gasta. Esse é o tema de hoje do quadro Ciência da Felicidade. E quem fala sobre isso com a gente é o Lucas Penteado, que já está aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, esse negócio de ficar fingindo não é legal mesmo, né? Não faz o menor sentido. A gente pode parar para começar a pensar nisso da seguinte maneira. O cérebro é como se ele fosse evoluindo em 3 partes. Primeiramente, ele tem um sistema reptiliano, que é o que nos produz a mesma ideia dos répteis de sobrevivência. Depois nós temos o sistema límbico, que é o sistema emocional, muitas vezes ligado à nossa parte emocional. E por último, foi desenvolvido o córtex, que é a nossa parte racional. Se nós vivemos de maneira mais emocional, de maneira mais livre em relação às emoções, nós gastamos menos energia. Se nós estamos mais alinhados com os nossos comportamentos naturais, nós gastamos menos energia. Mas quando a gente conscientiza uma ação, a gente gasta mais energia. E quando a gente conscientiza uma ação para esconder outra coisa, a gente gasta o dobro dessa energia. Então, esconder a tristeza, a busca por esconder a tristeza, faz com que a pessoa gaste muito mais energia. E essa energia, ela é uma energia verdadeira. É uma energia como energia de volts que a gente tem por aí. O cérebro tem cerca de 20 volts de potência e quando a gente faz isso, ele usa toda a sua potência para poder esconder aquele mal-estar, aquele sentimento. A pessoa acaba se escondendo, mas gastando mais energia e ficando mais triste ainda. Isso acontece normalmente por alguns fatores, né, Lucas? Primeiro porque, às vezes, a sociedade não aceita que a pessoa esteja triste, né? Tem que estar sempre feliz, né? E tem o problema da pessoa, às vezes, também, de não querer demonstrar para o mundo que ela tem problemas, né? Exatamente. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa dizendo tristeza não serve para nada. Serve sim. A tristeza serve para você colocar dentro da sua realidade uma percepção maior do seu dia a dia. A tristeza te traz uma possibilidade de você pensar mais devagar nas coisas. O nosso tempo cronológico, ele não muda, mas o nosso tempo mental, ele muda sim. A partir do momento que a gente está triste, a gente repensa com mais cuidado aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente está eufórico ou muito feliz, a gente não consegue pensar muito bem nas nossas ações. Então, estar feliz o tempo inteiro é um sinal de que algo está errado. A pessoa que se demonstra para o mundo feliz o tempo inteiro, provavelmente tem algo muito errado dentro dela. E quando isso vier à tona, já foi gasto muita energia para esconder, isso vai ter muito mais energia para ser mostrado. Então, vai ser uma tristeza muito grande. É importante chorar, é importante sentir a tristeza. É uma emoção que é importante para a gente como todas as outras. Para que a gente tenha equilíbrio. O desbalanceamento das emoções é o que traz para o ser humano uma inconsciência do ser. E isso não é nada produtivo. Agora, cada pessoa tem o seu tempo, né, Lucas? Tem gente que vai ficar um pouco mais de tempo triste, tem gente que vai conseguir fazer o processo mental e resolver de uma forma mais breve. Mas é importante também pensar em não se apegar à tristeza, né? Porque às vezes a pessoa fica remoendo. É como se ela não quisesse largar aquela tristeza e seguir em frente. Né? Exatamente. Sentir a tristeza é algo natural, pois é uma emoção primária que já nasce com o ser humano. Agora, viver em sentimento de angústia, que é sentir a tristeza durante muito tempo, o sentimento é uma significação que você dá. Então, a emoção tristeza, ela pode vir até você, mas o fato de você se apegar a ela como emoção principal pode te levar para fora de um conceito de quem você é. E aí você deixa de viver as coisas positivas que você já viveu. Algumas pessoas se pegam até às memórias mais negativas. As memórias mais negativas, elas servem para que a gente não cometa os mesmos erros, mas elas são fortes porque elas nos mostram um caminho melhor. E é isso que é importante a gente visualizar, que quando eu tenho uma memória de algo triste, essa memória me mostra que algo eu não devo mais fazer daquele jeito. Então eu devo estar feliz por ter essa memória triste. Pode parecer uma incongruência, mas é exatamente assim que a psicologia positiva diz, que você ressignificar aquilo que você viveu é importante para que você viva bem no hoje. E quando as pessoas se apegam à tristeza, elas buscam enxergar a tristeza na maioria das coisas. Até mesmo no momento neutro, ela consegue enxergar algo
algo negativo. Entra num pessimismo. Entra no pessimismo. E o pessimismo te deixa 75% menos produtivo e menos apto a entender os estímulos externos. Um exemplo que eu dou incrível é que uma pessoa ranzinza ou brava ou triste no trânsito, ela nunca acha uma vaga para estacionar. Verdade. Uma pessoa feliz, ela acha vagas de maneira... acha vagas assim, até no final do ano, né, aquela feira de Natal, aquela coisa maluca, ela acha uma vaga e alguém pergunta, nossa, como que você achou essa vaga? E brincando a pessoa responde, eu achei porque estava fácil. Mas a realidade é, o cérebro, quando ele está irrigado por hormônios da felicidade, ele se torna 75% mais produtivo. E aí eu estou mais atento ao que está à minha volta, né? A percepção do tempo diminui, por isso passa rápido tudo que eu vivo, mas aquele momento me dá uma maior velocidade, uma maior interação entre o meu córtex e o meu sistema emocional. Alguns pesquisadores dizem que tudo aquilo que você foca, cresce. Se você focar na tristeza, cresce a tristeza. Se focar na alegria, foca na alegria. E tem linhas de pesquisas que dizem também que se você trouxer uma recordação triste, você sofre tudo de novo, porque o cérebro não entende o momento. Que é uma recordação. Exatamente. O cérebro ele tem uma capacidade de se adaptar, uma neuroplasticidade. E quanto mais vezes a palavra foi dita na sua vida, mais aquela palavra vai ficar para você. Quem tem costume de falar palavras ruins, enche o seu cérebro de palavras. E aí essas palavras ruins ficam ali. Quem tem costume de falar coisas boas, inclusive para si mesmo, né, conversar internamente positivamente, na hora que for buscar dentro de si algo para ser dito, ele terá muito mais palavras positivas. Essas pessoas são mais aptas a elogiar, porque como elas se autoelogiam, elas têm a capacidade de elogiar o outro. Elas têm um quadro de palavras ali dentro para ele usar para outra pessoa. Alguém pessimista que só fala mal das outras pessoas, quando é colocado de frente a uma pergunta, faça um elogio para alguém. Para ela é muito difícil, porque o cérebro dela não fez esse caminho várias vezes. Deve ter feito uma ou duas vezes só. E aí esse caminho fica bloqueado. É o que a gente chama de crenças limitantes. E isso, a pessoa que tem um bloqueio em determinada parte do cérebro por não ter atingido palavras positivas, ela não se torna tão produtiva. Por isso é tão importante você falar positivamente com você. Acordar não pensando assim, nossa, que droga, tinha que acordar. Acordar pensando assim, que bom que eu tenho um novo dia para eu poder viver. A gente falou sobre o não fingimento, o não ficar disfarçando, né? Tem dia que a gente acorda com alguns problemas, mas ainda assim é bom olhar para as coisas boas. Não que tenha que sair dando saltitos por aí, beijando todo mundo, né? Esteja como está. Mas já ir trabalhando a mente também para fazer isso que você disse, né? Exatamente. A partir do momento que eu estou triste, é importante que eu entenda que eu estou triste, que aquilo me causou uma tristeza. Muitas vezes isso ocorre numa situação que é muito difícil ou uma situação irreversível. Um exemplo, o falecimento de um parente é uma tristeza irreversível. Você sabe que aquilo não vai passar naquele momento. É preciso viver aquele luto. Porém, algumas pessoas se apegam ao luto e passam muito tempo com ele. O que é importante, o que os psicólogos dizem, é que a partir do momento que você vai olhar para aquele luto e conseguir entender a necessidade de vivê-lo, você também entende a necessidade de você viver depois dele. Então, no dia que você está triste, que aconteceu alguma coisa, que você possa sair na rua normalmente, né? Mas sem a busca de mostrar estar feliz, sem a busca de mostrar que é forte o suficiente. As pessoas têm uma mania de dizer assim, eu sou casca grossa, eu não demonstro quando eu estou sentindo alguma coisa. E aí a casca grossa não demonstra também quando está sentindo algo positivo. E essa casca grossa, na verdade, é só uma proteção que esconde lá dentro uma florzinha. Tá morrendo, né? Esconde uma florzinha extremamente delicada ali dentro. E eu brinco, todo casca grossa tem uma florzinha dentro de si. O pessoal fala, né? Coragem tem quem chora, né? Coragem é isso mesmo. Quem está chorando, quem teve a disponibilidade para viver a tristeza, é que consegue eliminá-la também. Viver a tristeza é importante porque a partir do momento que eu a vivencio, o Marston fala sobre isso. Esse psicólogo ele diz que a partir do momento que você vivencia algo em seu sentido mais profundo, aquilo é passado. Se você não vivenciar aquilo em seu sentido mais profundo, aquilo não é passado, aquilo não vira passado. Vai ficar machucando Vai ficar sempre, machucando né? sempre. Então, viva a tristeza, se sinta triste, não é nada de errado nisso. Né? Socialmente falando, as pessoas querem te ver feliz, mas a gente acha muito estranho quando a gente vê alguém feliz o tempo todo, brincando o tempo todo, e o tempo todo se mostrando de uma maneira que é
eu falo assim, super poderosa. Essa maneira super poderosa é algo que realmente nos mostra uma certa deficiência em se mostrar humano, né? Em alguns momentos eu brinco com as pessoas, digo, mostre-se humano, em alguns momentos mostre que você também sente dor. E assim você será acolhido pelo outro, porque o outro também sente e às vezes não tem coragem de mostrar. Exatamente. Obrigada mais uma vez. E eu viu? agradeço.